nós temos diante de nós a possibilidade de continuarmos conversando sobre aquilo que conversávamos na semana passada, sobre o processo inteiro de você aprender a se regozijar nas fraquezas, como disse Paulo lá em 2 Coríntios 12, pelo que eu tenho prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E nós falamos cerca de 1 hora e pouco sobre o significado dessas coisas, o que não era, o que era, quando acontecia de modo contrário à vontade de Deus na vida da gente e a consciência se acordava e qual era o processo de transformação disso num outro produto para o nosso bem, e quando era aquela ação de enfraquecimento por causa de grandezas de revelação ou do processo de maturação de Deus na vida da gente. E vocês que estavam aqui lembram como foi importante para todos nós a conversa toda no Espírito Santo e no dividir da palavra. Hoje, eu queria, nessa mesma sequência de maturação, de busca de consciência sobre o significado de como é este mundo caído e de como é o processo de tratamento, do tratamento de Deus para cada um de nós, num tempo, numa hora, numa condição de existência como a nossa, cheia de pecado que faz parte da psicose básica do nosso ser, que é a causa primal da nossa divisão, que instaurou em nós a fobia da morte, porque o pagamento do pecado é a morte e o medo humano mais essencial é o de morrer. Em razão desse medo de morrer, vão se deflagrando todos os processos de organização do sistema humano. O sistema humano é fundado na fobia da morte. É por causa da fobia da morte que você acaba tendo a crise econômica mundial, porque é em razão da insegurança essencial que se criam os mercados de acumulação. No fim, é o medo da morte. Em qualquer direção para onde você se vire, é a insegurança essencial que decorre do medo da morte. E é daí que se originam todas as demais coisas, como diz a carta do escritor aos Hebreus, quando afirma que Jesus veio ao mundo para, entre outras coisas, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e para livrar aqueles que, pela fobia, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, de modo que a genuína conversão, ela tem que nos conduzir a uma libertação da fobia, do medo da morte. Tem que estancar o processo de contagem regressiva dentro da gente, que é o processo que está estabelecido no coração de cada um. O indivíduo só não vive essa aflição na infância, que é justamente o momento referencial da consciência mais parecida com o que deveria ser a consciência de um discípulo e de um cidadão do reino. Jesus disse, tornarmos-vos como crianças. Mas fora isto, a adolescência é a contagem regressiva com uma pulsão hormonal desesperada, eu tenho que ganhar esse tempo, porque eu vou ficar adulto, eu tenho que aproveitar antes que cheguem e digam, acabou a hora da fantasia, aí eu vou, aí depois o cara entra naquela outra fase já de juventude semi-adulta. Aí começa aquela aflição inteira de
demonstração para si mesmo e para os outros de que o investimento feito na vida dele, ou seja lá o que for, vai dar algum resultado acadêmico, profissional, financeiro, de alguma natureza. E também é o tempo de tentar constituir uma família, se relacionar com alguém, ficar independente, comprar um carro, dar sinais de saúde social conforme os aferimentos do mundo que é fundado na fobia da morte. E que tem que dizer, olha, na etapa tal você já tem que ter conseguido isso. É síndrome de Faraó sempre. Construindo e mobiliando o sarcófago. Esse é o projeto da existência de praticamente todo mundo. E aí ele chega numa outra fase, um pouquinho mais adiante, ele começa a dizer, bom, eu estou naquele momento de auge, no voo de brigadeiro da minha vida, entre 30 e 40 anos, agora é a hora de eu ganhar dinheiro, porque eu tenho que me preparar, porque eu estou a fim de curtir pra caramba de 40 para frente. Aí eu quero muito de novo recuperar minha vida, vou conhecer o mundo, os lugares todos que eu não vi, vou ter um monte de histórias para contar, espero que a minha companheira esteja inteira até lá e ela também pensando, espero que a barriga dele não seja tão grande que inviabilize até passeio de barco em Veneza. Pois bem, aí vem esse surto produtivista, pá. Aí ele chega aos 40 anos e a contagem regressiva está ficando cada vez mais regressiva, mas sempre foi regressiva. Aí ele entra aí nessa fase, aí inicia aquele outro processo, avalia a primeira fase inteira e diz, meu Deus, quanta coisa eu deixei de fazer, quantas vidas podia ter vivido, quantas mulheres podia ter amado, quantos homens podia ter conhecido, quantos caminhos, com a minha inteligência, com a minha capacidade, eu não poderia ter divisado. Eu sou um multi-homem, sou uma multimulher, bem que eu poderia ter vivido tantas outras vidas. Aí instaura-se a semelhança da adolescência, um outro processo fantasioso. É da adolescência da meia-idade. Aí o cara fica fazendo as viagens de como poderia ter sido, a vida, as constituições, e ele sempre acha que poderia ter sido melhor na fantasia. Sempre na fantasia. Aí as crises se instalam, se ele não toma decisões radicais nessa hora em relação a rupturas conjugais, profissionais, societais, seja lá de que natureza sejam, mas no mínimo instala-se nele uma angústia enorme. No mínimo ele entra para uma academia, no mínimo ele precisa recuperar a musculatura, no mínimo ele precisa demonstrar que as coisas não estão tão mal assim, no mínimo ele e a mulher precisam de uma plástica, no mínimo precisam mudar de casa, alguma coisa que sinalize um tempo novo, porque a contagem regressiva está em curso. E ela continua, ela chega aos 50 anos, ela vai ficando um pouco mais perversa. Aí quando ela chega aos 70 anos, e entre 50 e 70, um monte de achaques começam a chegar, de coisinhas, de dores, de bicos de papagaio, de cabeça de não sei o quê, e aí vai, e aí o sangue que está grosso, que está fino, e coça e dói, e as juntas já não são mais as mesmas, você já está perdendo 5% de massa muscular, de 2 em 2 anos pelo menos. Aí dá aquela agonia, e chega aos 60, o sujeito começa a dizer, meu Deus, a contagem regressiva, como é que foi a minha performance sexual até aqui? Bom, eu tenho pouco tempo me resta. Aí... melhor eu treinar as mãos, qualquer outra coisa. E começa aquela história inteira. Aí na alma dele é um outro processo, ao mesmo tempo em que a tendência é ele se tornar religioso. Ou então ele vai começar a ler livros de autoajuda, espiritualidade, vai querer entender os chakras, vai começar a tentar se focar numa alimentação de qualidade, vai ter dentro de si a vontade de colaborar com alguma ONG, com alguma causa interessante que ajude, que dê a ele a sensação de que ele não passou em vão pela Terra.
é a hora dele apadrinhar uma criança da visão mundial e receber uma fotozinha 3x4 e mandar correspondência para uma criança no Quênia, e seja lá como for, é o momento em que essas coisas vão acontecendo. É hora também de eleger algum parente pobre para a gente tentar ver se melhora a vida dele, para a nossa culpa não ficar tão grande. A contagem está aí, regressiva. E aí você chega e entra nos 70 anos de idade. Aí quando o indivíduo entra entre 60 e 70 anos, o processo começa a ficar extremamente preocupante para alguns. Aí é a hora em que ele geralmente faz uma escolha definitiva por alguma coisa. Ele fica assim bem fechado e de preferência ele escolhe um destino eterno que seja bem compatível com o que ele viveu para trás. Então ele diz, olha, eu não gosto muito disso, não gosto muito daquilo, estudei aquilo, mas não dá certo comigo. Significando dizer, essas versões todas não são as versões que fariam com que um cara que teve a minha performance de vida alcançasse um bom resultado. Então a que eu gosto é esta. É uma escolha de tentativa de pacificação aí. Mas a contagem regressiva está instalada. E cada vez mais ela se instala. No curso da vida, e essa foi só uma espinha dorsal disso, o indivíduo vai fazendo viagens. Fora desse caule simples que eu descrevi, as viagens de cada um, às vezes, dão curvas e voltas de intensidades e de complexidades que a gente não tem ideia, com dores absurdas, com coisas do gênero. Este é o mundo no qual a gente vive, que é fundado nesse engano essencial, que tem na nossa natureza uma pulsão essencial de obediência a esse processo e que tem na fobia da morte a sua referência angustiante, geradora de insegurança, de ansiedade, de busca de status, de poder, de aparência, de eternização, de mortalidade, ou de experiência de eternidade pela variedade, pela quantidade de lambidas, de provadas, de testes, de experimentos, de tudo, porque já que eu não vou viver para sempre, sempre tem que caber em mim. E aí a pessoa vai se arrebentando toda para lá e para cá, as doenças emocionais vão se instalando, quem vai dando muito certo vai ficando arrogante, quem não vai conseguindo seguir o padrão vai se complexificando, vai desenvolvendo uma autoimagem achatada, vai se enchendo de espinha, vai se arrebentando, Mas tanto faz, o arrogante está canceroso e o complexado só é um infeliz, está até em pior e melhor situação do que aquele que aos olhos de todos é o grande vitorioso desse concurso de morte. E a gente está aqui, querendo aprender a viver, com tudo contra nós. Os cursos que vendem são os que dizem como você pegar esse pacotão da morte todinho, encapsulá-lo, involucrá-lo, botar nele um papel de presente e oferecer a você mesmo o melhor presente possível desse pacote de conquistas que se tangem, que se pegam ou que se demonstram. Aí o Evangelho vem e enfia um prego nessa bolha de mentira. Chega e diz que aquilo que é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus, disse Jesus. Inverte os polos. Diz que o rico que comia e se regalava esplendidamente vai para o inferno sem nome. E que o mendigo mal cheiroso e purulento tem nome na eternidade e senta com Abraão no banquete eterno. Chega e diz que o cara que se jacta em oração, dizendo graças a Deus eu não sou como os outros homens safados do mundo, desce para casa como quem desce para o abismo, e o que bate no peito e pede perdão e misericórdia, desce para casa como quem sobe para o paraíso, justificado.
O evangelho perverte isso tudo. Chega e diz aquilo que Tiago, por exemplo, declara no capítulo inicial da sua epístola, que chega a ser um choque e que anda na mesma linha de coerência do que nós vimos na semana passada Paulo dizer em 2 aos Coríntios. É continuidade, é afirmação da mesma coisa. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vem na contramão desse fluxo inteiro que eu acabei de descrever nos últimos 15, 20 minutos, o apóstolo Tiago, e diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O que é declaração gêmea de Paulo em 2 aos Coríntios 12, pelo que tenho prazer nas fraquezas, nas angústias, nas tribulações, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É irmã gêmea desta declaração. Olhem só, repitam a percepção do que aqui está afirmado com toda atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso é uma declaração absurda, vocês não acham? Ela não se choca com cada elemento vivo do nosso ser? Vamos ser sinceros. Sinceros. Agora, Paulo diz, pelo que tenho prazer nas angústias, injúrias, calúnias, perseguições, fraquezas, angústias por amor a Cristo. E vem Tiago, que é acusado de ser meio antitético em relação a Paulo, e não é, e diz a mesma coisa, com menos poesia, numa estruturação literária muito mais parecida com os livros de sabedoria prática. Mas diz exatamente a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de toda, não é de alguma, mas de toda alegria o passardes por várias. O cara não deixou pequeno. São todas e várias. Provações. Por quem? Leve em consideração que nós estamos nesse mundo caído, onde tudo é engano. Tudo é engano. Vaidade de vaidades, é correr atrás do vento. Onde a gente surta o tempo todo, nós somos surtados, candidatos ao surto o dia inteiro. A fantasia, ao engano, à loucura, ao narcisismo, ou a doença do autoachatamento de imagem, de modo que aí Jesus, eu não presto, não valho nada, eu mereço a morte. É uma ciclotimia que o cara vai da síndrome de Lúcifer à síndrome de... quê? De evangélico culpado, que eu acho que é o cara mais doído que eu conheço. Mas ele fica aí nessa oscilação o tempo todo.
E é nesse ambiente aí que a gente está vivo, no meio desse engano, vaidade, arrogância, surto, loucura, beirando a gente o dia inteiro, com variações de humor às quais estamos sujeitos, que nos colocam de estados estranhos, semi-homicidas, a estados de uma euforia absolutamente inconsequente e vazia. Com induções de toda a natureza o tempo todo, e agora cada vez mais. Sim, ninguém precisa mais de cigana, basta andar com um Palm desse aí na mão, um iPhone, qualquer i desse, que você tem bola de cristal na mão o dia inteiro. Bolsa de valores, não sei o que, mensagem cantada, convite para entrar não sei aonde, para sair não sei do que. É uma loucura o dia inteiro, o cara conectado a mil coisas, a gente não tem ideia. Nós fomos feitos para aquele jardim do Éden, estamos no inferno e não notamos. Com fios para todo lado, eletrodos invisíveis. A gente está aqui com um progresso extraordinário, dirigindo os nossos carros que estão conectados aos satélites de GPS, e nós estamos conectados felizes, chegando a hora em que cada testa vai ter seu eletrodo, cada pulso vai ter seu controle, cada arritmia cardíaca já vai ter leitura de satélite. Esse é o mundo. A gente acha que tá tudo bem, né? Aleluia! Glória ao Senhor. É. Agora, para salvar um cara desse engano, só cacete. Só cacete. Se deixa o cara assim um pouquinho sem cacete, ele surta. Surta com uma rapidez danada. A menos que o Evangelho entre tão profundamente nele e ele viva no processo de renovação da sua mente todo dia, sem acreditar em nenhuma sensação de verdade emocional e de direito e de justiça pessoal, submetendo a sua mente à mente de Cristo toda hora e o tempo todo. Do contrário, a salvação dele está no cacete. E como a maioria de nós se cansa da escolha do bem, a maioria de nós vamos para um spa de sacanagem, só um pouquinho. Chega, tanto bem. Estou precisando de umas férias. Não estou indo para nenhum bordel. Eu estou indo assim para um cassino de meias safadezas. Só para dar uma relaxada. Aí eu volto para essa minha missão. Aí o cara trata aquilo tudo como se ele incorporasse um espírito perverso, entendeu? A gente vê crente falando de obediência como se fosse assim um cara debaixo de um espírito maligno. Então eu fui, irmãos, e eu me submeti ao Senhor. Pelo amor de Deus, Deus te estuprou, foi isso? É? Os anjos te curraram, o que foi que te aconteceu? De tão horrível que é o negócio inteiro. Então, se não vem o processo de enternecimento da misericórdia, conforme Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, se o ninho das misericórdias não se instalar em nós, fazendo ao Espírito viver em estado permanente de
viajem na graça interiormente, buscando renovar a mente, o entendimento, não se conformando com o padrão do éon, do século, do sistema, dos axiomas, dos dogmas deste mundo, mas checando tudo com o evangelho, que não for evangelho, não deixando entrar na mente, não dando guarida nem nas férias, mas mantendo a mente firmada. Esse é o único meio de que nós mesmos, não sem perseguição, não sem oposição, não sem dificuldade, não sem enfrentamento de constrangimentos, não sem acidentes, nos mantenhamos, no entanto, íntegros, inteiros, gente inteira. Do contrário, o amor de Deus é o amor do Pai. Quem não recebe disciplina, o livro de Hebreus diz que é bastardo. O bastardo pode ir fazendo o que quiser. O bastardo só vai descobrir a sua bastardice quando cair no poço das piranhas. Como diz o livro de Provérbios, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que lhe haja cura. Mas aquele que é filho, esse recebe disciplina. Esse conhece a vara. Só que ele não precisa conhecer a vara como ação disciplinadora de Deus na existência dele, porque ele já vai conhecer os espinhos da existência, porque a gente vive num mundo de cardos e abrolhos, onde o melhor cenário é ganhar a vida com o suor do rosto, onde o melhor cenário é ter sede, o melhor cenário é ter saúde para ter fome. O melhor cenário é ter cansaço para dormir. O melhor cenário é ter o prazer sexual pago com a dor de um parto. O melhor cenário é este. Então, se a existência, até nas suas coisas mais magicamente românticas, já está marcada pelo signo do espinho, da dor, do suor, do gemido, da angústia, do esforço, se aquilo que carrega a bênção de Deus no mundo caído já é assim, por que que eu tenho que me jogar contra a espada da verdade? Por que que eu tenho que praticar um araquiri com a espada de dois gumes? Por que que eu ainda tenho que pular de cabeça contra a rocha dos séculos? Por que que eu ainda tenho que desafiar a Deus? A existência já é como é. Nela, 18 turistas podem subir na torre de Siloé e caírem lá de cima e morrerem. E alguém vira Jesus com aquela historinha: Senhor, o senhor ouviu dizer que o pessoal subiu na torre e morreu? Crente que Jesus ia dizer: o pecado que pesou meus filhos. E ele disse: olha, foi um acidente. Vocês acham que caiu porque eles eram mais pecadores? Em verdade, eu vos digo que não. Porque se não vos arrependerdes, todos perecereis sem acidente nenhum. Sem torre nenhuma na cabeça, que é o pior estado de perecimento, como diz o Salmo, quando afirma que ao louco a sua sensação de bem-estar o conduz à perdição. Então, quando a consciência não se rende aos rogos, aos apelos, às seduções das misericórdias de Deus que querem nos manter com o coração quebrantado e consciente de que tudo é graça e a bondade de Deus em nós, aí o recurso da graça de Deus é o porrete.
Aí, se eu estou debaixo da provação, que é circunstância natural da existência, Tiago diz, passe por ela alegre. E se eu estou debaixo da provação, que agora dentro dela eu identifico que eu só estou nela por falta de sabedoria em fé, por insensatez, por não dar razão a Deus, por transgredir a sua palavra, então dentro dela que eu passe também por ela com toda alegria, sabendo que é bondade da vara do amor de Deus que está me dando a chance de me acordar. Por isso é que ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por todas as tribulações, variadas tribulações, sejam elas quais forem, de todos os tipos, porque se você está ali sem que tenha sido alguma coisa que você provocou, alegre-se, ela forja um ser melhor. Se você está ali e reconhece agora ali dentro que está ali porque foi em razão de algo que você provocou, então aproveite a situação e converta o seu coração à consciência nova que o amor de Deus está produzindo em você ali. Ou seja, não dê chance à tribulação de ser qualquer coisa senão bênção de Deus na sua vida. É isso que o Evangelho está dizendo. Atribule a tribulação. Angustie a provação. Ironize o casuísmo da perversidade de qualquer que seja o acidente ou circunstância pela sua atitude de passar por ela com toda alegria. Se ela for infundada em relação à sua existência, toda alegria, julgando isso um privilégio, à semelhança do de Jesus, que não tendo cometido nada, levou sobre si o que não cometera, tende por motivo de toda alegria. Se for porque você fez e levou na cabeça, receba com toda alegria. Bastardo não recebe um aviso tão rápido. É amor do Pai. É aquela bondade que poupa você de um engano que vai destruir você ou que vai criar raízes e vai ter metástases horrorosas na sua existência. É por isso que nesse mundo caído, a melhor coisa que pode nos acontecer é a surpresa, é a falta de controle. Não que a gente tenha que buscar o descontrole. A gente tem que tentar ter cada coisa que a gente puder ter direitinho perto da gente para ajudar a nós e aos outros, que assim seja. Mas sem achar que aquilo ali é vida. Porque nós nunca crescemos porque controlamos as coisas. Olhe para trás na sua existência e veja que todo acréscimo na sua vida aconteceu porque você não teve controle sobre algo. Com controle, quem perderia pai, mãe, filho? Quem ficaria doente? Quem teria o salário diminuído? Quem perderia emprego? Com controle, quem não cresceria sempre? Com controle, quem no mínimo não seria o amigo mais influente do rei, que é aquele cara que gosta tanto de poder e ama tanto a privacidade, que prefere eleger um rei que faça as suas vontades sem que ninguém perceba. Com controle, quem não gosta disso, quem não quer isso? A nossa natureza é esta, esse é o predador que vive em nós, essa é a natureza animal, esse é o instinto selvagem, esta é a lei dos mais aptos, é isso que está presente em nós. E essas são todas leis nas quais o amor não cabe, como solidariedade, como misericórdia, como compaixão, como gesto maior do que o possível, muitas vezes.
Ou seja, no controle não existe superação. No controle o que existe é a produção de fraqueza. O indivíduo até se esforça por controlar e fica forte para exercer controle, mas uma vez que o controle começa a ser exercido, aí inicia-se imediatamente o caminho do enfraquecimento do controlador e das gerações que ele vier a produzir, que nascerão sob as facilidades que não enrijecem um ser para a vida. Portanto, enfraquecerão as gerações seguintes. Enfraquecerá as gerações seguintes. Assim, num mundo como esse nosso caído, a salvação está na surpresa. Em saber que a gente não acrescenta um côvado, um passo a mais no curso da nossa vida. É aqui Tiago mesmo que nos fala sobre isso. Quando ele diz que ninguém deve dizer: eu irei à cidade tal, comprarei, venderei, farei negócio, pintarei, bordarei, voltarei para aqui, e aqui realizarei mais isto e aquilo. Porque ele disse: tu não sabes de nada, antes digas: se o Senhor permitir, tanto irei quanto farei, do contrário, nada feito. Primeiro, porque ninguém sabe. Segundo, porque é sábio saber que não se sabe. É sábio planejar sabendo que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É sábio saber que há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao final dá em caminho de morte. É sábio não julgar segundo a aparência, portanto, e sim segundo a reta justiça. É sábio discernir que é nas nossas impotências que Deus finca o seu poder, definindo as melhores coisas da nossa vida. É sábio saber que é na nossa impossibilidade que dela procede o impossível de Deus, porque a sensação de possibilidade humana não o faz recorrer em fé àquele que realiza o impossível na vida da gente. Então, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que provação é para gerar sabedoria, entendimento, consciência, maturidade, rigidez, força, resistência, têmpera, sabendo que a provação da vossa fé, que é quando aquilo que nos é precioso é checado, se aquilo que a gente diz que crê é verdade ou não em nós, para nós, na hora da provação, na hora em que tem que ser provado, na hora em que tem que deixar de ser verbo e tem que virar carne, na hora em que tem que deixar de ser discurso, tem que virar ato, na hora em que tem que deixar de ser decorado e tem que ser pensamento, na hora em que tem que deixar de ser pensamento e tem que se tornar comportamento. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, se ela foi testada e você ficou firme, você confirmou? Confirmou? Foi colocado ali e não saiu: eis-me aqui, Senhor. Abraão, Abraão, onde estás? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor mandou eu vim para cá. Como é que o Senhor está perguntando aonde eu estou? Eu estou onde o Senhor mandou estar. Isto é ter a fé confirmada. É botar o pé em cima daquilo que a palavra diz que é verdade. Apesar de tudo,
Apesar de que o que está passando em volta é um Cinemax de 360 graus construindo um outro mundo, mas na fé eu vi o invisível e fiquei firme. Aí a minha fé é confirmada. Eu devo saber que quando eu passo por variadas tribulações com alegria, porque sem alegria ela é a usina das amarguras que não produzem nenhuma sabedoria, nenhuma fé, nenhum conhecimento, nenhuma perseverança, nenhum fruto. Se eu passo com alegria pela aprovação, eu devo saber que a aprovação da minha fé, uma vez confirmada, produz. Produz. Se você pega aqui o Novo Testamento, uma concordância bíblica no Novo Testamento, vai e abra na palavra produz. Até em português. Você vai ver que a palavra produz aparece aí no Novo Testamento, sempre em relação à tribulação, à provação, ao sofrimento. Porque no mundo caído, assim como é do suor do rosto que a gente produz o trabalho, é da tribulação que se produz. A tribulação é o trabalho do ser para a produção daquilo que é acréscimo genuíno ao celeiro existencial da vida. A tribulação produz perseverança. Tem gente que pensa que perseverança é uma bobagem. O cara fica pedindo casa própria, prosperidade, carro, saúde. Saúde é uma bênção, mas saúde sem perseverança não é nada. Perseverança. Perseverança é resistência. É continuar. É não ser alterado. É nunca cansar do bem. É nunca dizer, eu fiquei gato escaldado, eu agora, ninguém me engana mais. Quando o cara diz ninguém me engana mais, ele se separou de Jesus. Porque Jesus é aquele que se deixou enganar até a última hora. Por Judas. Jesus é aquele que diz que ninguém que ama é enganado. Que o único enganado é aquele que se engana enganando o outro. Jesus nunca foi traído, Judas é que se traiu. Então quando o cara diz eu jamais serei enganado outra vez, ele se separou desse que foi até o fim sendo enganado na boa. Botando o pãozinho no vinho, dizendo é você meu amorzinho, tá aqui. Mas você decidiu, o que eu posso fazer? Eu não vou te agarrar aqui, não vou pular nas tuas pernas, não vou dizer, gente, vamos amarrar esse cara até passar a Páscoa, depois a gente solta. Nada disso. Meu amor, coitadinho de você. Sim, você gosta de Páscoa e coelhinho. Até passar a Páscoa, ele... Isso é uma Páscoa bem pagana. A de lá era com cordeiro, essa aqui é com coelho. Quem não tem cordeiro, caça de coelho. Mas quem entra nessa de eu não serei nunca mais, porque já estou todo armado, aprendi, esse é o indivíduo que passou pela dor sem alegria, interpretou tudo mal, ficou amargo e feio. Por isso é que é para passar pela provação com toda a alegria. Toda a provação com toda a alegria, que é para sair do lado de lá inteiro. Sabendo que a grande aquisição é um espírito firme, perseverante, inalterado, que continua. Que é como aquelas oliveiras lá do Jardim do Getsemane, em Jerusalém.
Tem oliveira ali de 2000 anos de idade. Aquela árvore enorme de larga. E cada vez que ela vai morrendo, um renovozinho sai. Aí vai virando mais séculos de oliveira. Aí quando ele vai morrendo, já tem um outro saindo, de modo que eles vão se retestemunhando e crescendo em perseverança. Perseverança. Não peça a Deus riquezas humanas. Peça a Ele perseverança no que é bom, com toda alegria. Peça a Ele para ser jovem com toda alegria, para ser adulto com toda alegria, para entrar na meia-idade com toda alegria, para envelhecer com toda alegria, para partir com toda alegria. Isso só vai acontecer se em cada pequenina provação de hoje você passar por ela com toda alegria. Porque se você não for fiel em toda alegria na pequena tribulação, como é que você vai ser fiel em toda alegria na grande tribulação? Se o cara fica com ódio de Deus e da vida porque deu uma topada, porque a porta do carro não quer fechar direito, desgraça, eu odeio. Você pensa assim que mataram o sei lá o que da pessoa. Mas não, foi o carro. E não quer fechar a porta. Pelo amor de Deus, né? Vai com a porta aberta, cara. Para com isso. Se nessas coisinhas você fica assim, quando é que você acha que vai virar a gente? É na hora que disserem que o vizinho do lado brigou com o seu marido porque o carro dele estava parado na garagem do outro e deu um tiro no seu marido? É nesse dia que você vai ficar assim cheio de bondade, de misericórdia, que você está treinado, praguejando contra tudo e todos o tempo todo e treinou tanto que nessa hora ficou com essa grandeza? É em toda, na pequenininha, cada uma delas. Começa a mudar o hábito mental. Na hora que aquela coisa chega e quer pegar você, vai resistindo, não é assim. Essa é a chance que eu estou tendo de crescer, de vencer essa ansiedade, de vencer essa impaciência, de vencer essa coisa, de vencer essa vontade de fazer logo essa justiça rápida e súbita. É uma chance que eu estou tendo de recolher esse ímpeto e pensar melhor, olhar mais adiante e ver o que é mais sábio. Começa a pensar, começa a tratar assim. Porque isso vai gerando uma consistência interior. Vai gerando perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Senão não é perseverança. Uma perseverança de 10% não é perseverança. Eu encontro um monte de gente que persevera, 5%, 10%. Aí o cara diz, pastor, sabe naquele dia o senhor falou aquilo comigo? Eu falei, é isso mesmo, eu criei que era verdade de Jesus, aí eu fui. E eu fiz aquilo assim uns 3 meses, estava uma maravilha. Aí de repente, eu não sei o que aconteceu para lá, eu fui esquecendo. E agora está tudo uma porcaria, viu? Mas é verdade aquilo que o senhor falou. Porque ele tem assim 30% de demonstração de que é verdade. Mas e daí? Quem é que gosta de verdade? Verdade a gente só gosta se ela não der nenhum trabalho. Sim. Ou seja, a gente gosta mesmo é daquela verdade do diabo. Daquela que nos pega, que nos leva. A gente gosta daquele Deus que mata o inimigo. A gente gosta daquele que faz a amante se desapaixonar pelo marido da gente. A gente gosta daquele Deus que faz o chefe opressor quebrar a perna e ter que ficar uns 2 anos se recuperando numa clínica ortopédica, que é o tempo que a gente sobe. A gente gosta de macumba. Essa que é a verdade, todo mundo macumbeiro. É isso mesmo. Agora, verdade de Deus, que é um negócio que tem que ter ação completa, um dia depois do outro, que não cai raio na cabeça do inimigo,
Que ao contrário, ele vai sendo abençoado às vezes. Aí o cara vai tendo uma de Jonas. Jonas é o sujeito que passou pela provação sem alegria. Aí ficou com ódio do inimigo, ficou com ódio de tudo. Foi salvo do grande peixe, não agradeceu nada. Saiu, foi pau da vida, porque agora tinha que pregar. É o sujeito que passa pela provação resmungando, vira Jonas. No fim da vida está brigando com uma erva. E verme, a vida dele foi reduzida, olha só, o profeta de Israel. No fim de tudo, brigou tanto contra Deus, passou pela provação com amargura, com raiva, com ideologia, com ressentimento político, com preconceito, com espírito de segregação, com tudo aquilo armado. E até a conversão dos ninivitas gerou um ódio danado nele. E depois ele pede a morte porque uma erva secou na cabeça dele. Tinha nascido assim de maneira milagrosa e secou de maneira natural porque um verme comeu a bichinha. E aí o Jonas brigou com Deus, chamou o cosmos para o pau. Ficou assim, aquele cara ridículo, patético, um profeta reduzido a... Essa erva morreu, esse verme comeu e Deus não fez nada. E o livro deixa assim, não termina dizendo se o cara melhorou, se ele piorou, para piorar só virando verme mesmo. Não diz mais nada sobre Jonas. Deixa ele ali, com aquele bafo de vento oriental na cara, querendo a morte, zangado com a conversão de 120 mil almas, fora os bois e os animais, discutindo de maneira sartriana, virou Sartre, discutindo o dilema da erva e do verme. Quem é de Deus? A erva ou o verme? Assim como Sartre, quem é de Deus? A medicina ou o rato na praga? Quem é de Deus? O verme ou a erva? Deus! Se a erva é tua, por que o verme? Se o verme é teu, por que a erva? E fica aí o resto da vida, porque não passou pela provação com alegria. Fica nesse estado. Morre assim. Agora vem aqui nosso amigo Tiago, joelho de camelo, como era o apelido dele, que dizem que ele orava tanto de joelho que ficou com um cascão lá, dizendo que a provação confirmada produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, ela não deve parar, a não ser quando acaba, só termina quando acaba, e se não ficou tudo bem, é ainda porque não acabou. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, a plástica do Espírito é a aprovação. Usando uma terminologia mambembe nojenta, plástica, né? Porque parece um negócio assim, plástico. Mas o que eu estou dizendo é que a terapia do Espírito, que no fim deixa o cara bonito por dentro e por fora, perfeito, completo, íntegro, inteiro, crescido, adulto, é poder passar pela aprovação com alegria, olhando em fé sem vacilar, confirmando a palavra da fé na vida, não esmorecendo no processo, enfrentando o que quer que venha, com a cara que apareça, com a mesma consistência, sem desistir do bem, sem se cansar da esperança, renovando o coração na alegria da glória, sabendo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória por vir a ser revelado em nós e transformando cada situação da vida numa grande possibilidade de glória de Deus em nós. E aí eu quero terminar lendo um texto que é aquele que eu quero que vocês me cobrem de falar a respeito dele na quarta-feira que vem. Então vou terminar com o início da próxima semana. Tá bom? Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aí no verso 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É interessante que o texto grego aqui do Apocalipse, que diz que João diz: eu, João, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, não é literalmente por causa de, mas para, o que muda tudo. Né? Conquanto João estivesse exilado lá, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e tudo mais, essa foi a causa romana. Foi a razão dos romanos colocarem-no lá, interpretaram aquilo como político, e sendo aquele discurso interpretado como político porque relativizava César, João foi colocado numa ilha de exilados políticos, por causa da sua pregação da palavra. Essa foi a causa histórica. Agora, para João, a causa histórica perdeu a importância diante da causa existencial e espiritual. De modo que ele chega e diz: eu, João, irmão vosso, na tribulação, nisto e naquilo, em todas as provações e dores, achei-me na ilha de Pátimos para o testemunho da palavra de Deus. Ou seja, uma vez que ele estava exilado, por causa da palavra, o exílio se transformou num exílio para o testemunho. Isso aqui é um cara que transforma a provação em outra coisa. Agora, quarta-feira que vem a gente fala sobre isso, tá bom?